sabe o que é geometria, né? Nós estudamos aí no ensino fundamental, médio, são aquelas figuras geométricas, né? Só que agora a geometria analítica, o nome já diz, vai ser uma coisa mais aprofundada. Nós vamos iniciar então com o sistema de coordenadas em retas. Então temos aí a reta real, ela é constituída de infinitos pontos, cada ponto tem um valor real. À esquerda de zero, que é a origem, são valores negativos e à direita de zero são valores positivos. O valor de cada ponto é chamado de abscissa. Por exemplo, a abscissa do ponto A é menos 5/2. A abscissa do ponto C é 1 e assim por diante. Um ponto qualquer da reta é representado por PXA. Pessoal, então a gente já sabe que a reta real ela é formada por infinitos pontos. Cada ponto tem o seu valor, né? Um número real. Por exemplo, esse ponto vale -3, esse ponto vale -2, esse ponto aqui, por exemplo, vale 3/2, né? Números reais pode ser fração, número negativo, números irracionais, né? Então, nós vamos falar aqui sobre distância entre dois pontos em uma reta. Aqui é como se fosse uma fórmula para encontrar essa distância. A distância de XA até XB, esse XA e esse XB é quaisquer dois pontos que estejam aqui. No caso aqui, eles têm o nomezinho deles, né? Mas esse XA e XB é como se fosse de uma forma geral. É representado pelo módulo de XB menos XA. O que quer dizer módulo? Quer dizer que é um número que representa distância. Então, esse número não pode ser negativo. Outra coisa, gente, eu coloquei aqui XB menos XA, mas poderia também ser XA menos XB. Eu prefiro colocar o que vem depois, menos o que vem antes, porque assim a resposta já sai positiva, facilitando aí o nosso trabalho. Vamos fazer aqui esses 4 exemplos para mostrar bem direitinho como é que a gente calcula a distância entre dois pontos em uma reta. Por exemplo, a distância entre o ponto C e E. O ponto C é esse, vale 1, né? E o ponto E vale 3. Então, vai ser o módulo de 3 menos 1. É sempre o da frente menos o de trás. Pode reparar que eu coloquei o 3 primeiro, né? Aqui também pode vir DEC, não tem problema. Então, 3 menos 1, dentro de módulo, é o módulo de 2. E o módulo de 2 é igual a 2. Então, isso quer dizer que a distância entre o ponto C e E é igual a 2. Vamos ver se é verdade? Olha só, de C até E, né? 1 unidade, 2 unidades. Olha só, então tá certo, não é mesmo? Agora, vamos fazer distância de C até D. Olha só, agora essa distância pequenininha aqui, ó, vai ser o módulo de 3/2 menos 1. Então, agora vamos fazer essa continha, né? É uma subtração de fração com denominadores diferentes. Vou fazer aqui no rascunhozinho aqui, né? 3/2 menos 1. Eu vou colocar um bem pequenininho aqui de baixo para ficar, né, parecido. Agora, eu vou tirar o MMC dos dois denominadores, porque eles são diferentes, que vai dar 2. Todo MMC com o número 1 é o outro número, né? 2 dividido por 2, 1 vezes 3, 3. Quer dizer, eu divido pelo de baixo e multiplico pelo de cima. 2 dividido por 1, 2 vezes 1, 2. Agora sim, vou fazer essa conta. 3 menos 2, 1. E vou manter o denominador. Então, quer dizer que vai ficar módulo de 1/2. Retirando do módulo, a distância é 1/2. Olha só, e é meio mesmo, olha só, né? Daqui até aqui é 1 unidade. Então, esse pedacinho é 1/2. Agora, a distância de A até B. Gente, cuidado com os números negativos. À esquerda da origem do sistema são números negativos e à direita são números positivos. Então, vai ser 0 menos 1, né? Então, vamos lá, né? Engano. Eu fiz isso de propósito. Não é 0 menos 1, tá, gente? É 0 menos 1. Muito cuidado, porque o sinalzinho do 1 negativo, ele já tem direito, né? Então, vai ficar o número que vem na frente menos o número que vem antes. Mas o número de antes já tem um sinalzinho de menos, então não vamos tirar o sinalzinho dele, né? Só que esses dois menos aqui, junto um com o outro, vai ficar mais. Então, módulo de 1, né? Que é igual a 1.
Então, a distância de B até A, ou de A até B, é igual a uma unidade, olha só. E o último exemplo aqui, distância de A até C. Distância de A até C. Olha só. O C é o que vem depois, não é mesmo? Então, 1 menos... E quem que é o A? Menos 1. Olha só, vai acontecer a mesma coisa. Não vamos colocar 1 menos 1, tá, gente? Então, aqui vai ficar 1 mais 1, vai ficar 2, não é isso? Então, a distância é 2. E olha só como é que é mesmo, ó. 1, 2. Então, é isso aí. Gente, distância nunca pode ser negativa, tá? Outra coisa, vamos só comentar aqui. O que é números simétricos em relação à origem? Por exemplo, o número simétrico A1 é o número desse lado que tem a mesma distância de 0 até 1. Então, é o menos 1. Quer dizer, o menos 1 é simétrico de 1. O 2 é simétrico de menos 2 em relação à origem, né? Então, distância entre pontos em uma reta é isso aí. Pessoal, olha aí um outro exercício a respeito de distância. Nós temos aqui uma reta e temos o ponto A que vale menos 4. O exercício está dizendo aqui que de A até B, ou que seja de A até B', né? A distância é 9 unidades. Quer dizer, daqui até aqui são 9 unidades e daqui até aqui também são 9 unidades. Então, o exercício está querendo saber qual é o valor do ponto B e o valor do ponto B'. Porque, às vezes, ele dá o exercício assim, ele dá 2 pontos e manda descobrir a distância entre eles. Aqui não, aqui ele já falou a distância, mas ele quer descobrir o outro ponto, né? Então, vamos ver aí como é que isso vai funcionar. A distância de DAB, de um modo geral, ó, a distância de DAB é igual ao módulo do ponto que vem depois, menos o ponto que vem antes. Eu gosto de fazer assim, né? Eu já mostrei aí. Mas a distância entre AB, por exemplo, não é 9? Então, eu vou colocar aqui que 9 é igual ao módulo do ponto B menos o ponto A, que vale menos 4. Ó, juntou 2 menos, né? Muito cuidado com isso. Então, isso vai ficar assim. Eu vou copiar essa parte aqui do módulo primeiro. Vai ficar B mais 4, que é igual a 9. Só que aqui a gente caiu numa equaçãozinha modular. Gente, eu tenho um vídeo sobre equações modulares, tá? Então, não vai dar para explicar muito bem agora sobre isso, exatamente porque eu já tenho esse material. Então, vale a pena dar uma olhadinha lá, chama equações modulares. Então, quando a gente cai numa equação dessa forma, a gente tem que colocar B mais 4 é igual a 9 e uma outra equação, B mais 4 é igual a menos 9. E nós vamos resolver as duas. Eu vou chamar essa aqui de B', né? B' é igual a 9 menos 4. Olha só, o 4 passa para lá negativo. B' é igual a 5. Opa, então a gente já encontrou um dos valores, né? Não são 2, né? Agora vamos fazer a outra equação. B é igual a menos 9 menos 4. B, então, é igual a menos 13. Joia, já temos aí os 2 pontos. Então, quer dizer que esse ponto aqui vale menos 13, né? E esse ponto aqui vale 5. Outra coisa, gente, que é bem interessante. Esse ponto B' e o B, eles são simétricos em relação ao ponto A, tá? O que quer dizer simétrico? É como se estivesse na posição contrária em relação a uma referência, né? Então, é isso aí. O simétrico é como se fosse um espelho, né? Assim, né? Maneira de dizer, né? Gente, eu tô deixando aí para vocês essa amostrinha de exercício, cada um com suas respostinhas, né? Mas isso aí é muito pouco, tá, gente? Vocês têm que pesquisar mais na internet, fazer mais exercício, ficar fera aí nesse assunto de distância entre pontos. Isso aí é só o começo da geometria analítica. Vem mais novidades por aí. O próximo assunto vai ser coordenadas no plano. Pessoal, então é isso aí. Por hoje é só. Obrigada a todos e até o próximo tópico.